Salve, salve, senhoras e senhores. Salve, salve, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E esse é mais um episódio em que eu não vou avaliar nenhuma nova, boa e barata. Eu vou simplesmente entornar uma cerveja já exposta aqui no canal e vou conversar de assuntos cotidianos, aleatórios. Né? Essa é a ideia, né? Como forma de suprir um hiato muito grande entre um vídeo e outro, na procura por uma boa e barata nova. Essa ideia foi me dada pelo meu amigo Fabiano. E como agora eu estou em 15 dias de férias, eu resolvi adotar. Eu abro uma cervejinha e converso algum assunto aleatório. O assunto dessa cerveja na caneca aqui é um assunto assim que alguns acham meio delicado, né, mas para mim está tudo certo, eu não tenho problema nenhum em falar. Que é a crença religiosa, ou no meu caso, né, a falta dessa crença. E eu tive essa ideia, foi no sábado de madrugada, já vou até abrir aqui, já falei dela que é uma boa, né, para justificar o título Cerveja na Caneca. Vou abrir, vou colocar ela no canecão aqui, e eu tive essa ideia de falar sobre essa coisa de crença religiosa, Deus, etc. Devia ser sábado passado, já de madrugada, eu estava lá ouvindo uma rádio dessas na internet, do MPB, e começou a tocar uma música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Uma música belíssima, muito bonita mesmo a música. Só que assim, a grande maioria das pessoas acha bonita por achar que essa música é uma espécie de um louvor a Deus. Eu já acho que não. Eu acho que é uma puta de uma crítica que o Gil faz, né? Essa música ela tem versos, por exemplo, assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que ficar tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Isso é terrível, mas é bem o fundamento, né, a diretriz do cristianismo. O cristianismo ele é baseado nisso, no sofrimento, no martírio, na culpa. Né? Eu acho que é uma crítica dele, mas enfim. E aí me veio a ideia. O Gil, ele pergunta se eu quiser falar com Deus. E eu me perguntei, e se eu quiser beber com Deus? Né? Se eu quiser tomar uma com Deus? No meu caso vai ser complicado. Né? Eu nunca criei em Deus. Mesmo quando eu nem sabia que não acreditava nele, eu já não acreditava. Eu faço parte aí de duas minorias. Eu sou canhoto, o que corresponde a uns 10% da população mundial. E sim, eu sou ateu, o que corresponde a nem 3% da população mundial. E eu sou ateu pelo mesmo motivo que eu sou canhoto. Eu nasci assim. Tá? É genético. Né? O canhoto é genético e já há algum tempo, cientistas já identificaram o que eles chamam de gene da fé. Um conjunto de genes, de sequências do DNA, que tornam seus possuidores mais propensos a acreditar no místico, né? A aceitar o invisível, o crer sem nenhum tipo de prova. Né? E uma pequena parcela da população não possui esse conjunto. Então são mais resistentes, né? Elas olham, não enxergam, não sentem, enfim. Né? Esse gene da fé, ele foi assim muito importante, né? No processo evolutivo humano. O ser humano ele é frágil fisicamente, muito frágil. Ele não conseguiria ter sobrevivido como espécie se ele vivesse de forma solitária ou em pequenos grupos. Né? A grande força do ser humano não é tanto a inteligência, é o gregarismo. É ele conseguir viver em grandes bandos, em manadas a perder de vista. E acreditar num Deus, né, num poder centralizador, foi útil. Né? A religião, os deuses, eles foram um fator de agregação humana. E aqueles que não acreditavam naquelas coisas, eles se desgarravam do bando, passavam a viver de forma solitária ou menos, eles não acreditavam naquela coisa. E naquela época, né, eles não sobreviviam muito, eles não tinham a proteção do bando. De forma que a genética desses que não têm o gene da fé, ela não foi muito transmitida. O cara não sobrevivia tempo suficiente para espalhar os genes. Ao passo que aqueles que tinham os genes da fé sobreviviam mais tempo,
Por isso que até hoje nós somos aí minoria. Né? Mas enfim, né? Bom, eu nasci em 67, tá? Nasci em família católica. 67, no Brasil todo mundo acha que era católico. Né? Fundamentalmente era um país católico. Outras religiões evangélicas, tudo, deviam ser assim, estatisticamente desprezíveis, insignificantes, de forma estatística. Era o catolicismo. Nasceu, se era católico, se acreditava em Deus, era aquela coisa assim, natural. Eu nasci em família católica, né? Não me lembro de minha mãe e meu pai irem à missa assim, aos domingos, por ser domingo, ir lá na missa, mas já fui muito em igreja, porque por volta dos meus 8 anos, 9, 10, eu tive muitos tios, né, mais novos que a minha mãe que se casaram, então a gente ia na igreja. Primos, né, novos que eram batizados, a gente ia na igreja. Né? Então, naquela época, se me perguntassem, né, você acredita em Deus? Eu acho que até diria que acreditava. Era uma coisa natural, como você ter um pai e mãe, você acreditar em Deus, você ter que comer. É uma coisa que nem se discutia muito nessa época. Mas assim, eu já achava algumas coisas estranhas. Por exemplo, um exemplo simples. Vamos supor que depois lá de um período grande de seca, na minha época de moleque, tinha muito racionamento de água, faltava muita água nas torneiras em períodos de seca. Quando começava a chover, quando vinha a chuva, as pessoas, graças a Deus, né, a água vai trazer de novo, vai voltar água para nossas torneiras, vai fertilizar o solo, graças a Deus que está chovendo. E, no entanto, elas não associavam o período anterior de seca com Deus. E desde pequeno sempre me falaram que tudo que acontece no mundo ou é pela vontade ou, no mínimo, pela permissão de Deus. Que nada acontece se Ele não quiser ou não permitir. Então, se a chuva é graças a Deus, que é período de seca braba, de privação, também era graças a Deus. E as pessoas não acreditavam nisso aí. Eu já achava isso meio esquisito. Tá? Mas, enfim, veio a idade da primeira comunhão. Né? Minha irmã fez a primeira comunhão, 2 primos de idade equivalente à primeira comunhão, colegas de escola fizeram a primeira comunhão. Eu cheguei a frequentar o tal do catecismo. Devo ter em 1 ou 2 aulas. Era um livrinho pequenininho, todo em azul, monocromático, uns desenhos meio toscos. E assim, realmente não me interessou. Aquelas Adão e Eva, negócio de Arca de Noé, eu achava umas histórias muito fraquinhas, muito pouco criativas. Eu já lia Monteiro Lobato na época. Eu preferia muito mais ler o Saci do que ler o Catecismo. Falei para minha mãe que não queria ir, ela não se opôs também, e etc. E também na época, né, lendo Monteiro Lobato, eu tive contato com a mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules. Eu li aquilo umas 2, 3 vezes, aquela obra dele, né, ou mais até, e me vinha esse tipo de coisa também em relação a Deus. O livro dizia, né, em alguns pontos, que na Grécia, os templos lá, tinha igreja dos Zeus. O cara entrava na igreja e rezava para Zeus. O cara entrava na igreja e rezava para Apolo, etc. Né? Aqueles deuses existiam ali para os gregos. Né? Uma coisa que eu achava estranha é assim, por que não existiam mais esses deuses? Eu também tinha isso meio na cabeça, uns 10 anos, sei lá. Né? Se o Deus é eterno, ele não morre, né? Cadê os deuses gregos? A Grécia estava lá. Eu pegava o mapa, estava lá o mapa da Grécia. Os gregos estavam lá. Por que estavam os deuses? Mas na minha cabeça ficava meio que assim. Né? E também assim eu não conseguia olhar para a natureza e ver tudo isso como assim um projeto, uma criação de um único ser. As pessoas olhavam uma flor, nossa, que coisa, que obra de Deus. E realmente eu nunca consegui enxergar isso aí. Mas aquilo para mim passava, eu era uma criança, aquilo não era discutido, enfim. Né? Bom, quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai foi transferido, ele recebeu uma promoção pela firma e essa promoção era vinculada a uma mudança de residência. Então, em 1980, eu estava com 12 para 13 anos, nós fomos morar em Porto Velho, capital de Rondônia. Na época, o ensino lá já era muito ruim, né, o ensino público. Aqui ainda era bom, lá já era péssimo. Então, meu pai matriculou, eu e minha irmã, em escolas religiosas. Havia 2, o Dom Bosco e a Auxiliadora, do mesmo grupo, salesiano.
O Dom Bosco era só de meninos e Auxiliadora de meninas, não havia escola mista particular lá na época. E no Colégio Dom Bosco, eu tinha aula de religião, né? Havia lá o Padre Miguel, um padre italiano, e uma vez por semana eu tinha aula de religião. Ele falava lá as coisas, eu ouvia, escutava, tudo bem. No final da aula, se rezava o Pai Nosso. O Pai Nosso conhecia. Em igreja, minha mãe rezava em casa, enfim, conhecia o Pai Nosso. E no final, o pessoal fazia lá o sinal da cruz. O sinal da cruz eu nunca tinha feito. Mas não era um movimento dos mais difíceis, né? Faz assim, 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 acabou, e eu imitava a molecada. Passou uma aula, 2, 3, não sei quantas, era sempre a última aula, o pessoal saiu e o padre pediu que eu ficasse. Ele me chamou, né? Não é o que vocês estão pensando, não era um padre safado, era um padre muito íntegro. Ele me chamou e falou, né? Perguntou qual que era a minha relação com a religião, né? Que ele achava que eu não tinha assim muita, né? E eu falei que realmente não, enfim, eu tinha sido batizado, mas foi, né? Ele falou assim, não, porque eu percebi, porque você faz o sinal da cruz com a mão esquerda. Eu não me tocava, cara, eu sou canhoto, falei no começo. Então, para mim, a mão que era mais fácil era a mão esquerda, né? Ou seja, o padre me pegou, estava de zóio. Ele começou a perguntar, e eu falei o que eu falei aqui, que realmente não via essa coisa, né? Não sentia essa presença, né? Essa pessoa olhando por mim, né? Essa entidade olhando por mim, não via ela nas coisas. E ele não se ofendeu, não. Né? Era um padre jamais progressista, ele era italiano, o Padre Miguel. E ele falou, não, meu filho, tá tudo certo, né? Inclusive ele falou que se eu não quisesse assistir aula de religião, eu poderia não assistir, ele me deu essa opção, né? Eu falei, não, tudo bem, eu gosto né, de conhecer também, não tem problema nenhum. E foi ele que me disse que eu era ateu. Né? Eu nunca ouvia, nunca nem tinha escutado essa palavra antes, né? Essa coisa de ser ateu. E foi ele que realmente me falou. Isso, Padre Miguel, inclusive, ele aconteceu um incidente, assim, ele era uma figura estranha. Contam que lá na Itália, quando jovem ainda, ele teve uma febre lá da região do Mediterrâneo, uma febre muito braba, não sei se é escarlatina, o que é, uma febre muito braba, que a temperatura do corpo chega num tal grau que acho que desnatura as proteínas, a queratina do cabelo, tudo. E ele era totalmente imberbe, ele usava peruca, né? Totalmente a pele sem barba, sem nada, sem pelo no braço, sem sobrancelha, né? Dizem que foi essa escarlatina, enfim, era uma figura curiosa, o Padre Miguel. E teve uma época que ele foi meio que banido da sala de aula. Ele voltou a atuar só nas funções administrativas da escola, só no burocrático. Em substituição a ele foi o Padre Filinto, que era um jesuíta, esse já era linha dura, esse era casca grossa mesmo. E ele foi meio que banido, né, cancelado, como se diria hoje, como professor, porque teve uma época que ele levava a gente para uma sala de projeção que havia lá e passava uns filmes, aqueles de rolo ainda, sobre várias religiões. Que eu acho que a aula de religião é isso, é você mostrar várias religiões. Né? Passou lá do budismo, o islamismo na época, o pessoal do Alá rezando lá na mesquita, o povo tudo ajoelhado. Teve uma coisa do japonês, na cerimônia do chá, que eu lembro. E teve uma vez que ele passou uns rituais lá, umas sessões de umbanda, de macumba, que hoje o pessoal chama de matriz africana. Envolvia até sacrifício de galo, enfim. Por mim aquilo estava tudo certo, eu estava vendo normal. Mas eu acho que muito moleque lá, mais assim, carola, né? Deve ter chegado em casa contado e reclamado. E eu sei que esse padre ele foi afastado das aulas de religião. Né? Mas o Padre Miguel é uma pessoa que eu guardo uma recordação muito boa para ele. Né? Ele respeitou aí a minha diferença de crença dele, a minha falta de crença. Né? Então tem umas recordações muito boas desse Padre Miguel. E foi em Porto Velho, inclusive, também, que tudo isso que ficava na minha cabeça, nessas dúvidas, né? Só coisa boa Deus faz, ou ruim não, por que o Deus grego não existe mais, isso ficava voando na minha cabeça, mas eu não juntava aí as pontas. Né? E em Porto Velho, através do quadrinho, né? A minha formação de quadrinho desde muito pequeno, em 81, 82, saiu o Capitão América número 29, né? Que foi uma edição que me marcou por dois motivos.
ela passou a ter 84 páginas, antes eram 50, aumentou o número de histórias, e passou a ter a lombada do gibi quadrada, antes ele era grampeada, tipo brochura. E, não por isso, principalmente por uma história que havia lá. Uma história que, se não me engano, eu tentei achar o meu gibi aqui, ele tem em algum lugar, mas é uma bagunça, não consegui. Capitão América 29, de 81 ou 82, creio eu. É uma história chamada A Guerra dos Deuses, se não me engano, ou algo parecido. Envolvendo o Hércules e o Thor. O Hércules e o Thor da Marvel. Que é o seguinte, então vou tentar resumir pela lembrança que eu tenho. O Olimpo e Asgard, eles ocupam planos dimensionais diferentes. Né? Mas naquela história, a premissa dela é que num belo dia, por alguma razão, não se sabe qual, esses planos eles se interceptaram, né? Criaram ali uma zona de intersecção entre o Olimpo e Asgard. E isso lá quando o mundo nem era mundo, o ser humano ainda nem sonhava existir. O Hércules e o Thor eram dois adolescentes mimados, né? Eles eram mimados, filho do Zeus e do Odin, tinha que ser mimado, eles eram os playboyzinhos da época. Tá? E claro que eles não sabiam dessa intersecção que havia entre os dois planos. Acordaram de manhã e resolveram, o Thor e o Hércules, vou caçar. E saíram para caçar. Andaram, e já nessa zona de intersecção do Olimpo com Asgard, sem saber disso, eles avistaram no alto de uma elevação de terra, de uma pequena colina, uma caça. Então, um viadinho lá, um cervo, alguma coisa assim. E cada um estava de um lado dessa colina, não se viam. O Thor lançou lá o martelo dele, em direção à caça, e o Hércules lançou lá a clava. E os dois instrumentos atingiram a presa ao mesmo tempo. Os dois correram para cima da montanha para pegar o animal morto e deram de cara um com o outro. Não se conheciam, se estranharam, começaram com aquilo, isso é meu, isso é meu, isso é meu, e saíram no cacete. E diz lá que passaram dias, semanas se esmurrando, até o ponto que eles viram que eles eram parelhos, que um não iria nunca conseguir sobrepujar o outro, né? Que aquela luta não ia ter um desfecho. O que eles fizeram? Foram cada um para o seu lado e disseram, vou reunir o meu exército e vou acabar com você. O Hércules reuniu o exército olimpiano, o Thor asgardiano e voltaram para brigar, por causa da porra do negócio lá. E diz lá no gibi também que essa briga desses exércitos, ela durou por décadas, por séculos. E também aquela mesma coisa, os dois exércitos eram equivalentes. Nenhum iria nunca sobrepujar o outro. E esse exército continuava brigando. Até que Zeus e o Odin descansaram daquele capricho de criança, de playboyzinho, né? Se reuniram, os dois, sem que ninguém soubesse, combinaram lá, lançaram lá uns encantos, fizeram lá uma pagelança, de maneira que cada exército visse o outro ser dizimado. Então, o exército do Thor, de uma hora para outra, viu os olimpianos todos morrerem, ficarem em frangalhos, decepados, amputados, e os poucos sobreviventes fugindo. E o exército do olimpiano também viu a mesma coisa no asgardiano, né? E cada um foi para o seu lado, se julgando vencedor. Chegaram lá, cada um se apresentou ao seu pai, Zeus, e falou assim, olha pai, eu venci o exército asgardiano, eu venci o exército olimpiano, né? Parabéns meu filho, não sei o quê. E agora eu vou descer a terra, lá nos domínios do que era o do Hércules, ou nos domínios do que era do Thor, e vou anunciar que eu sou um novo deus deles, que eu acabei com o deus deles. Bom, o Thor desceu, chegou na Grécia, né? O povo já estranhou, ele com aquelas roupas todas pesadas de pele, e na Grécia quente, o pessoal de toga e que não sei o quê. Começaram a rir do Thor. O Thor começou a ficar puto da vida, não sei o quê, pegou um cara lá, um passante qualquer, deu uma chacoalhada nele lá, eu sou seu Deus agora, eu venci, não sei o quê, papapá. O cara pegou, deu um empurrão nele para se livrar daquilo, e esse empurrão jogou o Thor no chão. Um simples mortal jogou o Thor no chão. Ele achou aquilo esquisito. Assim, então agora vocês vão ver só, eu vou acabar com essa vida, eu vou convocar o poder do raio, do trovão, e vou fulminar com isso aqui. Ele batia o martelo no chão, e nada de raio, nada de trovão, mas nenhuma garoazinha. E o povo rindo dele.
ele pegou, voltou para Asgard desolado. O Hércules também caiu lá na Noruega, sei lá onde, entrou numa daquelas tavernas, né? Também ele era chegado, e tava lá aqueles vikings todos. E o pessoal também já achou esquisito ele, né? Ele com aquelas roupinhas tudo, né? Também começaram a rir. E ele foi para cima de um daquele viking, para dar-lhe uma porrada. O viking catou ele pelo pescoço e jogou na parede. E o Hércules falou, porra, né? O que aconteceu? E tomou um cacete na taverna ali. Saiu dali enxotado. Voltou lá também. Quando os dois relataram para os seus pais o que aconteceu, não estou entendendo, eu não consegui invocar o raio, um mortal franzino me jogou no chão, entrei na taverna, apanhei dos bêbados, né, no Hércules. E aí os pais, né, eles falaram, olha, a gente fez isso, para acabar com aquela briga, e para vocês serem humildes. Né? Quando você, Thor, desceu lá e não conseguiu convocar o raio, e etc., e o cara te derrubou, é porque você lá não tem poder. Lá, eles não acreditam em você. E o que dá o poder para um Deus é a fé daquele que acredita nele. E o Odin falou a mesma coisa pro Hércules. Se apanhou lá, feito um cachorro magro, porque lá ninguém acredita em você. Todo esse seu poderio, essa coisa, não vem de você, é dado por aquele que se ajoelha e reza para você. Né? E aí eles, né, se conformaram, ficaram lá. E aí tudo aquilo que vinha na minha cabeça, desse negócio desses deuses que não existem mais, juntou. Tudo aquilo que estava esvoaçando na minha cabeça, né, dessa coisa do Deus desaparecer, de um novo Deus ter, isso se juntou tudo. Né? E realmente, aquela ideia que eu tinha sem saber, de que, né, Deus ele é criatura, ele é criador, quando eu tinha essa idade, uns 13 anos, isso se solidificou na minha cabeça. E ficou muito claro para mim que realmente é isso. Né? Então, hoje, a religião, ela até me interessa, mas como mitologia, né, como produto da mente humana, né, como criação humana. Então, foi nisso. Né? Eu estava em Porto Velho, a conversa com o Padre Miguel, e mais essa história que, curiosamente, coincidiu de eu ler lá, muito perto até da conversa que eu tive com o padre, meio que juntou todas essas coisas que ficavam aí dispersas pela minha cabeça. Né? Toda essa impressão que eu tinha de Deus e da religião, que era um pouco diferente das pessoas. Né? Essas coisas que eu não conseguia entender. Né? E até hoje, realmente, eu penso assim e beleza. Né? Então, se eu quiser beber com Deus, eu vou beber sozinho mesmo. Não vai ter jeito. E você? Você acredita em Deus, meu amigo? Dê aqui a sua opinião. Até mais.